Então, como vocês ficaram em dúvida com relação à histologia, ou seja, ao estudo dos tecidos, eu vou tentar tirar essas dúvidas explicando cada um deles com a ajuda desse gráfico. Então, os tecidos, todos eles, são conjuntos de células mais tudo que não é célula, que é denominado matriz extracelular. E eles se diferenciam entre eles, cada tecido, pelo seu tipo de célula ou pela abundância de matriz extracelular. Por exemplo, o tecido epitelial é um tecido que tem pouquíssima matriz extracelular, as células ficam muito próximas e ele pode ser classificado como tecido epitelial de revestimento, que reveste, e tecido epitelial glandular, que secreta substâncias. O tecido epitelial de revestimento, ele, dependendo de onde ele está revestindo, ele tem algumas particularidades. Por exemplo, o tecido da nossa traqueia, do nosso trato respiratório, tem cílios para empurrar o muco. E esse muco captura substâncias que não podem contaminar os nossos pulmões. O tecido que reveste o intestino, ele é cheio de vilosidades, as células, para aumentar a absorção. O tecido epitelial glandular, ele pode produzir hormônios, então a glândula é chamada endócrina, como a tireoide, por exemplo, ou ele pode produzir outras coisas que não são hormônios, e nesse caso são glândulas exócrinas. Por exemplo, uma parte do pâncreas que produz as enzimas digestivas, ou as glândulas exócrinas que produzem o suor, ou as glândulas exócrinas que produzem a saliva. O tecido conjuntivo propriamente dito é um tecido que tem pouquíssimas células e muita matriz extracelular. E o componente principal da matriz extracelular desse tecido é o colágeno, porque o tecido conjuntivo propriamente dito basicamente tem a função de preencher, e ele preenche várias partes do nosso corpo, como a derme, os nossos órgãos, etc. O tecido adiposo é formado por células que têm a capacidade de reservar muita gordura. Essas células são os adipócitos. E para que a gente tem essa reserva de gordura? Porque a gordura é importantíssima no nosso corpo, os lipídios, para gerar energia, então funciona como uma reserva, e para manter a temperatura do nosso corpo. Sem a temperatura ideal, as nossas reações corpóreas não acontecem. Então, nós temos uma camada de gordura embaixo da pele, formando tecido adiposo, que mantém o calor do nosso corpo. O tecido ósseo é um tecido muito interessante. Ele é formado por 3 tipos de células, os osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. E essas células, elas produzem uma matriz extracelular que tem substâncias orgânicas, como colágeno, e inorgânicas, como cálcio e sódio. Então, apesar do osso ser duro, porque tem cálcio e sódio, que formam cristais, ele é muito resistente à quebra, porque tem colágeno, que é uma substância orgânica. No meio dos ossos longos e largos, existe a medula óssea, que é um canal que produz o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo, como qualquer outro tecido, é formado por células, mais a matriz extracelular, que nesse caso nós chamamos de plasma. Quais são as células do tecido sanguíneo? As hemácias, os leucócitos e as plaquetas, cada uma com uma função. As hemácias transportam oxigênio, os leucócitos fazem a defesa imune e as plaquetas são responsáveis pela coagulação, caso algum vaso sanguíneo sofra um corte, uma ruptura. Além desses tecidos, epitelial, conjuntivo propriamente dito, adiposo, ósseo, sanguíneo, nós também temos o tecido cartilaginoso. A cartilagem a gente pode encontrar no nariz, na orelha. Também é formado por células condrócitos e tem uma matriz muito interessante que é nem firme, nem dura, nem mole, né, como a cartilagem da orelha, porque a matriz ela reserva bastante água. E esse tecido, ele é responsável pela proteção da superfície dos nossos ossos. Então, o disco entre as vértebras, por exemplo, é formado pelo tecido cartilaginoso. O tecido muscular, ele pode se diferenciar em 3 tipos. O tecido muscular estriado esquelético, que está associado ao nosso esqueleto, que formam os nossos músculos que se contraem voluntariamente, como o bíceps, o tríceps, a panturrilha, né? São músculos que se contraem voluntariamente. O estriado cardíaco, só encontrado só no coração,
ele tem contração involuntária. O tecido muscular liso, encontrado nas nossas vísceras, por exemplo, o intestino, ele tem contração também involuntária, então acontece independente da nossa vontade. E por último, o tecido nervoso. O tecido nervoso é formado por uma célula muito especial que é o neurônio, mas também pelas células da glia, que são células que dão suporte, que formam a bainha de mielina. Então, como é que é o neurônio? O neurônio tem 3 partes: o corpo, o axônio, que é esse prolongamento longo, e os dendritos, que são esses prolongamentos curtos. Porém, o axônio, que é responsável por transmitir o impulso nervoso e transferir, por exemplo, os nossos pensamentos ou as ordens para o nosso corpo funcionar, ele é revestido por células da glia, que são aquelas que formam a bainha de mielina.